Fala, sem preguiça, tudo bem? No vídeo de hoje, eu vou fazer alguns comentários sobre essa excelente reportagem, olha só, que saiu no caderno Bem-Estar do Estadão, falando sobre sintomas que indicam alterações na glândula tireoide. E aí, gosta desse tema? Já deixa o seu curtir, se inscreve no canal e vamos juntos acompanhar quais são alguns desses sintomas que indicam alterações na sua tireoide. O ponto de partida dessa história sem preguiça é o seguinte: não é um vídeo para diagnóstico de quem faz alterações na sua tireoide, somente consulta médica especializada com endocrinologista. Então, entendido isso, sem preguiça. Então vamos para o seguinte: quem é a tireoide? A tireoide é essa glândula que fica perto do gogó e ela tem esse formato de borboleta e é responsável pela produção de dois principais hormônios, o T3 e o T4. Poxa, professor, por que essa glândula é tão importante se só tem dois hormônios que ela produz? É porque esses dois hormônios, eles têm funções biológicas no seu corpo inteiro que vão regular bastante o seu metabolismo. Então, uma superprodução, uma produção baixa desses dois hormônios vão provocar duas condições, ou seja, hiperprodução de T3 e T4, chamado de hipertiroidismo, e atinge aproximadamente 1% da população brasileira. Já os casos de baixa produção de T3 e T4 é conhecido como hipotiroidismo. E nesse caso de hipotiroidismo, aproximadamente 4 a 10% da população brasileira é atingida pelo hipotiroidismo. E olha que interessante, tanto nos casos de hipertiroidismo como nos casos de hipotiroidismo, alguns sintomas são bem comuns e podem aparecer aí no seu dia a dia. Nessa reportagem, ela fala sobre 8 sintomas que indicam alterações na sua tireoide. Eu vou comentar alguns brevemente, porque eu quero focar em 3 em particular, porque eles são diretamente relacionados ao emagrecimento. Então antes, vamos ver esses de forma geral, olha só. Cabelos e unhas frágeis, olhos saltados, aumento do volume do pescoço, mudanças no humor. Ele relata brevemente que hipotiroidismo pode gerar maior consequência, olha só, desânimo, tristeza, quadros de depressão. E por outro lado, nos casos de hipertiroidismo, ou seja, produção excessiva desses hormônios, é o contrário, ou seja, irritabilidade, falta de foco, perda de concentração e até prejuízo na memória. Além disso, outro sintoma bem evidente é assim, ó, alterações no funcionamento do intestino. Prisão de ventre é o sintoma mais comum do hipotiroidismo, ou seja, baixa produção de T3 e T4. E já nos casos de hipertiroidismo, o mais comum é acelerar o trânsito intestinal. Isso pode gerar como consequência quadros frequentes de diarreia. Muito bem, vimos esses efeitos de forma geral, mas agora eu quero me atentar a 3 desses sintomas que podem indicar uma alteração da sua tireoide, que é o seguinte, olha só. Cansaço excessivo, nos casos principalmente de hipotiroidismo, um cansaço excessivo vai prejudicar o quê? A sua motivação e aquela garra de fazer os seus treinamentos, seus exercícios físicos. E isso vai interferir num ponto em relação ao seu emagrecimento. Por quê? Vamos lembrar. Emagrecimento é aquele balanço energético negativo que você tem que realizar ao longo do tempo. E os outros 2 sintomas também muito relacionados ao emagrecimento e à perda de peso é o seguinte, olha só. Aumento e perda de peso nos casos de hipertiroidismo. Você pode ter um caso de perda de peso bem acelerado e no caso do hipotiroidismo pode favorecer o aumento do seu peso corporal. E junto a esses sintomas é importante a gente destacar esse último que eu quero falar, olha só. Alterações nos batimentos cardíacos. Então vamos tentar agora associar esses sintomas, olha só. Aumento ou perda de peso com alterações nos batimentos cardíacos nas pessoas que querem emagrecer. Geralmente a pessoa não tem nenhum problema na tireoide e ela quer emagrecer. Ao invés de mudar o seu estilo de vida, ou seja, mais movimentos no seu dia a dia e equilibrar com a sua dieta, ela quer isso de forma rápida. Então, ao invés de buscar esse estilo de vida, ela busca nesses medicamentos uma forma de acelerar o seu metabolismo. Mas aí tem um porém, porque como você viu, a partir do momento que você aumenta a quantidade desses hormônios, promove o hipertiroidismo, você pode ter esse benefício da maior queima calórica. Porém, olha o que acontece no outro lado dessa história. Você acelerou mais o seu metabolismo, mas esse hipertiroidismo também vai atingir o seu coração e acelerar os batimentos cardíacos. E dependendo do seu estado de saúde atual, você tem algum problema cardíaco, algum tipo de arritmia, algum fator relacionado a prejuízo na saúde do seu coração, esse aumento desses hormônios pode provocar ainda mais acelerar algum quadro, alguma patologia do seu coração. Então não faz sentido nenhum você querer acelerar o seu metabolismo para ter aquele shape, só de outro lado, você prejudicar a saúde do seu coração.
Portanto, sem preguiça, busque ajuda médica especializada dos endocrinologistas para avaliar e fazer um diagnóstico mais preciso da sua tireoide. De qualquer forma, lembre o seguinte, mesmo que você tenha o hipotireoidismo, com o tratamento adequado, você tem no máximo aí uma diferença de peso corporal em relação a 2 kg. Não vai colocar a culpa somente na tireoide em relação a sobrepeso e obesidade, pois o determinante ainda para você emagrecer ou engordar é o seu estilo de vida. Ou seja, você começa a engordar quando o seu balanço energético fica positivo, ou seja, você consome muito mais calorias do que você gasta ao longo do tempo. E por outro lado, quando você quer emagrecer, você tem que mudar essa balança, ou seja, gastar mais energias do que você consome no longo prazo. E você, ficou com dúvidas em relação à sua tireoide? Então escreve suas dúvidas aí nos comentários e não deixe de fazer o diagnóstico com a ajuda médica especializada dos endocrinologistas. Aproveite, galera, se você curtir, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo, pois é muito importante para manter o canal sem preguiça aqui no ar. Bons treinamentos, cuide da sua tireoide e até a próxima. Vamos nessa! Inscreva-se no canal Sem Preguiça e acompanhe as dicas semanais para você investir na sua saúde. Uma ótima semana, vamos nessa!